Boa noite, irmãos. Mais uma vez, eu saúdo a todos vocês. Peço que abram as Sagradas Escrituras em Apocalipse, no capítulo de número 11. Apocalipse, capítulo 11. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 14, onde eu irei ler aqui o restante desse capítulo, que vai até o versículo 19. Apocalipse 11, 14 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Passou o segundo ai, e eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Até aqui. Querido Deus, é uma alegria, Senhor, nós estarmos aqui, uma satisfação, uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma demonstração da sua bondade conosco. Nessa noite de adoração, nessa noite festiva, nessa noite de sacramentos, e também, Senhor, de alimento espiritual para todos nós. Estamos diante, Deus querido, desta porção sagrada, da Tua palavra que é inspirada, e eu rogo, como pregador da mesma, que o Senhor venha falar conosco, Deus. Que o Senhor ilumine a minha mente, a mente dos meus irmãos, que haja, Senhor, uma reciprocidade entre eu que estou pregando e os meus irmãos que estão ouvindo, de entendimento e de enchimento do Teu Espírito, de absorção desta palavra. Que saiamos daqui, Senhor, ao término, depois do culto, refletindo e meditando durante toda a semana desse texto tão maravilhoso e tão precioso para nós. Fale conosco, Deus. Por amor ao Teu próprio nome, para a glória do Teu Filho Jesus Cristo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui, essa altura do texto, lembrando que a gente está expondo Apocalipse no culto vespertino e Romanos no culto matutino. Então tem sido duas séries aí maravilhosas, abençoadas para todos nós. E aqui, para quem tem acompanhado, quando nós chegamos no capítulo 11, nessa metade do capítulo, a parte que a gente chama do interlúdio, que é aquele intervalo interpretativo, ele já encerrou, ele já acabou, que é do capítulo 10 e do capítulo 11. Então, quando a gente chega no versículo 14, o que João faz? Ele retoma algo que ele já tinha falado lá no capítulo 9, principalmente no capítulo 9, versículo 21. O que ele tratou ali naquele capítulo? Ele estava falando sobre a quinta e a sexta trombeta. Para você que está nos visitando, para inteirá-lo sobre essas informações, quando o livro do Apocalipse está tratando sobre trombetas, essa série que vai até a sétima, está falando sobre juízo. É o juízo de Deus caindo sobre a terra, principalmente sobre aqueles que se levantam contra o povo de Deus, aqueles que vivem uma vida impiedosa, que não reconhece Deus ou que vivem como se Ele não existisse. Então, biblicamente, existe uma promessa de que Deus ele vai enviar e tem enviado juízos. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. É um Deus que sabe o que está acontecendo e retribui a esses que negam a sua existência aquilo que eles merecem. Então, as trombetas tratam sobre juízo. E interessante que, no final do capítulo 9,
ali na sexta trombeta, a conclusão do apóstolo João sobre aquela trombeta, sobre aquele juízo, é que apesar de todos os flagelos que caíram sobre a terra e que ainda vão cair, os homens, apesar de tudo isso, eles se mantêm endurecidos, de uma forma impiedosa, como se não tivesse acontecendo nada, não reconhecendo a existência de Deus. Então, após essa conclusão do capítulo 9, na sexta trombeta, João, em vez de ir para a sétima trombeta direto, ele não faz. O que ele traz? Ele traz ali um interlúdio, que é essa técnica literária da literatura apocalíptica. É uma pausa que ele traz para falar especificamente com o povo de Deus. Ainda que toda a literatura está falando conosco, mas existem algumas questões que são específicas. Então, no interlúdio do capítulo 10 e do capítulo 11, João transmitiu para a igreja, através daquela visão, qual deve ser a postura do povo de Deus diante dos juízos. O que nós devemos fazer? Nós devemos prosseguir. Devemos continuar, devemos perseverar pregando a palavra, fazendo missões, plantando igrejas, mantendo a normalidade do que é ser igreja. Então, a mensagem desse interlúdio é essa. E é interessante que o próprio João, ele vai utilizar ele mesmo como um exemplo, porque o texto no capítulo 10, diante de tudo que está acontecendo, diz para ele, João, profetiza, ou seja, continua. E depois nós temos aquelas duas figuras, que são as duas testemunhas, que estão ali representando a totalidade da igreja. E o que eles fizeram? Pregaram, continuaram, avançando nisso. É como se nós tivéssemos ali um eco lá do Antigo Testamento de Deus falando para Moisés. Moisés, diga a este povo que eles marchem, a este povo que eles continuem. Irmãos, nós vivemos tempos que são maravilhosos, abençoados, como esse de hoje. Eu tenho certeza que para os pais, para os avós, vocês presenciarem o batismo, né, do seu neto, do seu filho, é maravilhoso. Mas a realidade, ela ultrapassa isso aqui. São dias maus, são dias tortuosos, são dias de oposição à pregação do evangelho. Muitas pessoas sofrendo, inclusive pode ser que muitas que estão aqui dentro. E o que a palavra do Senhor fala? Avancem, continuem, perseverem. Há 2 semanas atrás, se não me engano, o reverendo Mateus, expondo ali sobre o interlúdio do capítulo 11, ele falou que nós, à luz da Bíblia, nós fomos selados, ou seja, guardados, selados, marcados pelo Espírito de Deus. Então, nenhuma condenação há para o povo de Deus, mas também o selo ali diz respeito ao povo ser separado para tornar o nome de Deus notório nesse mundo. Você foi chamado para isso. Só que logo após esse interlúdio, então nós chegamos agora no ápice dessa série de trombetas, que é a sétima trombeta. E essa sétima trombeta, meus irmãos, ela vai falar sobre o juízo final. Então tem muitas coisas aqui no livro do Apocalipse que já se cumpriram, que estão se cumprindo. Então tem um aspecto preterista e um aspecto presente, mas outras estão reservadas para o fim. E a sétima trombeta, quando ela for tocada, nós vamos ver que 4 coisas elas vão acontecer, conforme está aqui no texto. Então, nós vamos ver que quando essa trombeta for tocada, primeiro, ocorrerá a plenitude do reinado de Deus. Em segundo lugar, com essa plenitude do reinado de Deus, virá então o Filho de Deus, ele virá na sua segunda vinda. Em terceiro lugar, com essa plenitude do reino e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ocorrerá galardões para o povo de Deus e também punições para aqueles que se levantaram contra o Senhor e não o reconheceram como Deus. E em quarto e último lugar, nós veremos que em tudo isso, a plenitude do reino, a vinda do Filho, galardões, punições, tudo isto é para a glória de Deus. Então, olhando para o texto, meus irmãos, vejamos em primeiro lugar que quando a trombeta for tocada, ocorrerá a plenitude do reino de Deus. Olhe para o versículo de número 15, que diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor
e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Observem que o texto bíblico, o tempo todo ele está falando sobre aquilo que fez com que a gente formulasse essa temática dessa liturgia. Está falando sobre o reinado de Cristo. Está falando sobre o que nós acabamos de cantar aqui. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Você pode observar, por exemplo, na parte final do versículo 15 diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Veja, se tornou. Depois lá ainda no versículo 15, diz que ele reinará pelos séculos dos séculos. Não está falando aqui dentro de uma perspectiva pré-milenista, ou seja, que ele vai reinar durante um período, mas está falando aqui que ele vai reinar pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente ele vai reinar. Lá embaixo, se você olhar aí no versículo de número 17, os 4 anciãos, que adoram o Senhor, e o verso 17 diz: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Interessante que no capítulo 1, e eu convido você a abrir, capítulo 1, versículo de número 4, diz assim acerca do nosso Senhor: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Então, dentro desse avanço aqui da revelação, fala que ele é, fala que ele era e fala que ele há de vir. Só que agora no texto que nós estamos lendo aqui, no versículo de número 17, fala que é, que era, mas só que ele já veio, porque ele já assumiu. Então não está falando da vinda dele, mas está já partindo da pressuposição de que com o toque da 7ª trombeta ele veio. Com o toque da 7ª trombeta, ele estabeleceu plenamente o seu reinado. Sabe o que eu quero dizer aqui, meus irmãos? É uma coisa extremamente complexa, pois o nosso Senhor, ele é complexo. O Deus que tem 2 naturezas, 100% homem, 100% Deus, uma mente divina, uma mente humana, é algo que às vezes extrapola a nossa maneira de pensar, de concebê-lo. Agora, vejam que, por um lado, o Filho de Deus, ele sempre reinou, porque ele é Deus. Então, ele nunca deixou de reinar, ele é o Filho de Deus, é uma das pessoas da Trindade. Mas, por outro lado, quando ele encarnou, ele teve que conquistar o direito de ser rei, ou seja, porque ele estava nos representando. Nós vemos que lá em Apocalipse, capítulo 5, vai falar que ele é aquele que após a sua ascensão, ele volta para o céu e toma o livro da mão de Deus que diz respeito do curso de toda a história da humanidade e passa a reinar. Então ele passou a reinar como nosso representante, porque cumpriu a sua missão aqui na terra, viveu uma vida ilibada, uma vida reta, correta, cumpriu tudo aquilo que tinha que cumprir, voltou para o céu e foi coroado como rei. Então ele é um rei, passou a reinar, mas esses textos aqui estão mostrando para nós que esse reinado dele chegará a um ponto que haverá a plenificação ou a plenitude do reinado de Deus. Quando a 7ª trombeta for tocada, Cristo virá e o seu reinado ficará exposto diante de todas as pessoas, diante de todos os reinos. Todas as pessoas saberão quem é ele. Todos os reinos serão agora submetidos ao reinado de Cristo. Todos os seus inimigos, inclusive a própria morte, será vencida no momento em que Cristo voltar. Então haverá a completude do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 8, ou melhor, capítulo 2, versículo 8, diz que todas as coisas estão patentes diante do nosso Senhor, ou seja, tudo está sob os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje parece que nem tudo isso a gente consegue ver.
Por mais que eu e você saibamos que Ele reina, que Ele é Senhor, que a gente cante essas canções de adoração a Cristo, mas ainda acontece injustiça no mundo, ainda acontece oposição ao Evangelho, ainda tem inimigos do Senhor se levantando contra Ele. Então parece que as coisas ainda, de fato, não chegaram à plenitude, mas nesse momento não. Nesse momento tudo voltará ao que é, tudo será da forma como o Senhor programou, ou seja, Ele vai passar a reinar plenamente sobre tudo e todos. Eu quero que você abra, por favor, acompanhe comigo Filipenses 2, versículo de número 5, um texto muito conhecido, que diz, 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Veja, Cristo passou por tudo isso. Ele se esvaziou de sua glória, ele foi humilhado, ele que era servido agora passou a servir, encarnou e passou por uma série de humilhações, mas ele venceu, ele cumpriu a sua missão, e aí o verso 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando é que isso vai acontecer? Quando a sétima trombeta for tocada. Quando a sétima trombeta for tocada, a história chegará no seu telos, no seu fim, e todas as pessoas, todos, no céu, na terra, debaixo da terra, demônios, anjos, todos se dobrarão diante de Cristo, confessarão com seus lábios que Ele é o Senhor. Isso vai acontecer, meus irmãos. A glória de Cristo será estampada e manifestada. E sabe o que eu vejo como uma aplicação para nós? Um texto desse mostra que os sofrimentos do tempo presente, as lutas que eu e você passamos, ela tem uma hora marcada para terminar. A luta que a gente passa, vai chegar um momento que isso vai acabar. No momento em que Cristo voltar, no momento em que o seu reinado for planificado e estabelecido com toda a sua glória, nesse momento, meu querido irmão, as lágrimas que você tem passado, as lutas, tudo que você tem travado, seja no casamento, seja no dia a dia, seja na educação de um filho que não é fácil, tudo isso passará e as coisas serão maravilhosas. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? Abra em Apocalipse, no capítulo de número 7. Muitas pessoas, infelizmente, hoje trazem aquilo que nós chamamos vulgarmente de profetadas. Falam besteiras e o povo fala, eu recebo. Mas isso aqui não, aqui é profecia bíblica. É a palavra do Senhor, o capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 16. Ou seja, corroborando com o nosso texto, quando a sétima trombeta for tocada e Cristo voltar, isso aqui vai acontecer na sua vida se você é um cristão. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém, meus irmãos? Essa é a promessa do Senhor para nós. É isso que vai acontecer, ou seja, ao mesmo tempo que é o juízo, ao mesmo tempo que é o dia do Senhor, ao mesmo tempo que é um dia de prestação de conta, é ruim para aquele que não é o povo de Deus, é ruim para aquele que não reconhece Cristo como Salvador, mas para você, por graça, por bondade de Deus, será um dia maravilhoso. Será o dia, meu querido irmão, que tudo passará e nós entraremos na eternidade com o nosso Senhor. Então, em segundo lugar, vejamos agora que quando a trombeta for tocada, a sétima trombeta, obviamente trazendo este reino na sua plenitude, Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, ele virá. Olhe para o versículo de número 15 e o versículo de número 18.
que vão trazer algumas confirmações sobre isso. Versículo 15, o começo: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Depois do versículo 18 diz: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Observe que o texto fala que quando a sétima trombeta é tocada, essas coisas acontecem. Cristo volta, acontece galardões e acontece também destruições, acontece também punição. E a Bíblia, meus irmãos, ela é linkada pelo Espírito Santo, de maneira que o que um autor falou, o outro complementa, mostrando a unidade das Sagradas Escrituras. Por exemplo, lá em 1 aos Coríntios, se você puder abrir também, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo de número 50, vai nos mostrar que essa sétima trombeta, que é a última, ela tem a ver com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para o versículo 50 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Agora vejam: ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quando essa última trombeta soar, ela for tocada, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele voltará. Que momento, meus irmãos! Eu espero, em nome de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, que você almeje esse momento. Eu espero que você almeje que esse dia será um dia glorioso. Imagine que o Cristo que nós cantamos, o Cristo que nós saímos dos nossos lares para nos reunirmos aqui em prol dele. Agora nós não somente iremos cantar para ele, mas nós o veremos, estaremos com ele. Será um momento glorioso, um momento de júbilo, um momento de alegria. Eu sempre digo que essa canção aqui, que essa anterior ao sermão, ela é quase que uma canção inspirada, assim, é uma canção maravilhosa. Agora imagine você cantando diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Imagine, meu querido irmão, aquele ajuntamento de pessoas que morreram em Cristo Jesus, parentes seus, pessoas que serviram ao Senhor. Agora você podendo vê-lo, ele ali junto com você, aquela grande reunião nas nuvens, junto com o Senhor, o povo de Deus, recebendo um corpo glorificado, agora um corpo não mais suscetível ao pecado, com as inclinações de um coração ainda dúbia, mas agora o povo de Deus ali, celebrando, cantando, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. São essas promessas que temos aqui. Cristo vai voltar e o povo estará junto com Ele, adorando, celebrando. É a hora que nós veremos, por exemplo, os que foram batizados, ainda que o batismo, é claro, não seja salvífico, mas nós esperamos que, com o crescimento dessas crianças, que eles possam seguir as pisaduras dos seus pais, a mesma fé dos pais. E de repente, meu irmão, um pai morre antes com o filho, que é esperado antes do filho, ou uma pessoa morre antes, e naquele dia, todos nós veremos uns aos outros, e estaremos com o nosso Senhor. Por isso que vale a pena perseverar, por isso que vale a pena continuar. Mas isso aqui, vejam que essas promessas dessa sétima trombeta, que tem a ver com juízo, é bênção para mim e para você, se você está unido a Cristo Jesus. Agora observe, meu irmão, que em terceiro lugar, quando a sétima trombeta for tocada, Cristo, ele vem na plenitude do seu reino, ele aparece em glória, estabelece ali, literalmente, de uma forma plena, o seu reinado, mas ele traz consigo para o povo de Deus galardões
e também a vinda dele diz respeito a juízo. Juízo para aqueles que não o temem, juízo para aqueles que não o respeitam, juízo para aqueles que vivem como se Deus não existisse, vivem de uma forma impiedosa. O verso 18, mais uma vez, olhe para o verso 18 que diz: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Deixa eu falar primeiro em relação à punição. Nós sabemos que Deus não é apenas amor, mas Ele também é um fogo que consome. As pessoas têm brincado com Deus, as pessoas têm vivido uma vida impiedosa, como se Ele não existisse. Ou muitos têm vivido um cristianismo apenas quando estão aqui no culto, cultuando o Senhor. Mas na rua, nos seus afazeres, no seu dia a dia, parece que Ele não existe. Muitos fazem um compromisso de educar os seus filhos no caminho do Senhor, e espero que não seja da mesma forma como muitos aqui, ou seja, de falar isso e não cumprir, de falar isso e não colocar isso à risca, e vive de uma forma impiedosa, e às vezes nem crentes são. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, que quando Cristo voltar, Ele vai voltar em ira, Ele vai voltar com justiça, Ele vai voltar e nada ficará oculto diante daquele que vê tudo, que sabe o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso pensar, as palavras que proferimos, as nossas ações, se são verdadeiras ou não, todos nós vamos prestar conta. E eu fico pensando, e eu falei no sermão anterior, nessa tarde, às 17 horas, você já parou para pensar que o céu e o inferno, eles não são lugares eternos, mas são intermediários? O céu é um lugar intermediário para onde o crente vai. Ele vai ficar ali provisoriamente, até que Cristo volte, ele receba um novo corpo e viva aqui na terra. Nós vamos viver na terra, então lá é provisório. Da mesma forma, o inferno é provisório. Imagine aquela pessoa que desde a época de Adão já está sofrendo naquele lugar. Já está ali, longe da graça de Deus, dos benefícios do Senhor, ainda que Deus esteja sendo glorificado naquele lugar, mas aquela pessoa está sofrendo, e vai chegar o dia da 7ª trombeta, do juízo final, e ele vai comparecer diante daquele que sabe de tudo, e lá ele verá que o seu nome não está escrito no livro da vida. Ele verá que as suas obras, que ele achava que poderia salvá-lo, não adiantou de nada. E ele verá também, ou pensando, divagando ali, já sofri tanto nesse lugar de suplício, nesse inferno, que agora certamente Deus vai me tirar daqui. Mas ele simplesmente vai receber o veredito final, de que o seu nome não está escrito no livro da vida, que ele está condenado, então será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde viverá eternamente naquele lugar. Ah, meu irmão, isso é tão sério, isso é tão doloroso, é tão difícil de aceitar, que muitos acabaram até negando essa doutrina, dizendo que o inferno não existe, que na verdade as pessoas serão aniquiladas, deixarão de existir, mas não é isso que a Bíblia fala. E eu não estou aqui apavorando ninguém, eu estou apenas pregando a palavra do Senhor. A Bíblia fala sobre céu e a Bíblia fala sobre inferno, e tudo isso tem a ver com Cristo. Ou você está com Cristo, e não por causa dos seus méritos, você vai para o céu, ou você está sem Cristo, e porque você não vale nada, por causa do seu pecado, você vai para o inferno. Essa é a pura verdade, sem alisar. Agora, vejam, meus irmãos, que ao mesmo tempo que o Apocalipse fala de juízo, também fala de galardões. A vinda de Cristo trará galardões para aqueles que o temem, aqueles que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes. E é interessante, é mais uma coisa que mexe com a nossa mente, ou seja, os galardões, que muitos pensam que é por mérito, que é por alguma coisa que nós fizemos por merecer, mas não é.
Os galardões, na verdade, são atos graciosos da parte de Deus, ou seja, o Deus que te salva, que te regenera, que capacita-o a fazer as coisas, é aquele que aquilo que você faz, que foi capacitado por ele, então ele pode te galardoar por aquilo que você faz. E isso é tão interessante, irmãos, porque só Deus sabe de fato a intencionalidade do nosso coração. Só Ele sabe, se eu aqui, pregando a palavra, se eu estou sendo sincero no meu coração, se eu não estou sendo vaidoso, se eu não estou querendo me sobressair, me amostrar, mas Ele sabe quem de fato é o Marcos. Ele sabe quem de fato você é. Ele sabe quando você está cantando aqui, canções belíssimas, se de fato você está adorando. Ele sabe se as obras que nós estamos realizando, Ele peneira, Ele sabe se aquilo tem sido para a glória dEle ou não. E chegará um momento que não tem nada a ver com salvação, pois a salvação está garantida em Cristo, que as nossas obras, elas serão avaliadas em relação a galardões. E aí faz-nos pensar, até os nossos irmãos que foram eleitos, e todos nós, os oficiais da igreja, nós vamos fazer essa obra para quem, irmãos? Nunca se esqueçam disso. Os senhores que serão hoje ordenados, nunca se esqueçam que tudo é para a glória de Deus. Não deixem entrar, eu sei que é muito difícil, mas com a graça de Deus, lutem contra a soberba, lutem contra a vaidade, lutem contra a arrogância, lutem contra o orgulho doutrinário de achar que vocês são melhores do que outros, de ficar nesse sentimento vil, somos melhores, somos isso, somos aquilo, não. O bom é Deus, o bom é Cristo, a glória é dele, não é nossa, somos servos apenas, servos de Cristo, nada mais do que isso. E Ele ainda é tão misericordioso, que mesmo que vocês façam, que nós venhamos fazer, que nada mais é do que a nossa obrigação, Ele ainda pode nos galardoar. Eu lembro que eu tive uma discussão de ideias, assim, eu não aceitava no seminário, um professor falando sobre galardões, eu falava, pastor, para que galardão? Eu quero é ser salvo, se eu vou ser salvo, se eu vou ter galardão ou não, isso não importa. E ele dizia para mim, Marcos, não é assim, os galardões têm a ver com a fidelidade daquilo que Deus nos confiou, com a responsabilidade daquilo que o Senhor nos chamou. Deus confiou a vocês, a cada um aqui que tem um dom dado pelo Espírito Santo, uma responsabilidade, a mordomia de cuidar das coisas de Deus. Sabia, meus irmãos, que tudo é de Deus, tudo. Somos apenas mordomo. O nosso corpo, a nossa casa, o nosso carro, tudo que temos pertence a Deus. O mundo, as plantas, somos apenas chamados para cuidar das coisas de Deus e vamos prestar contas daquilo que o Senhor deu a cada um de nós. E não leve isso de uma forma trivial, de uma forma assim, de qualquer jeito. Valorizem aquilo que Deus deu para cada um de nós. Nós vamos prestar conta um dia sobre tudo isso. Agora, finalizando, meus irmãos, a sétima trombeta mostra a plenitude do reinado de Cristo, a vinda de Cristo, galardões e punições. E para quê que é tudo isso? Vejam que, diante de todas estas coisas, quando a sétima trombeta tocar, ocorrerá muito louvor ao Filho de Deus. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura agora dentro deste foco. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Veja, eles estão adorando. Depois no versículo 16, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Tudo aqui resulta em glória a Deus, tudo. O inferno é para a glória de Deus, o céu é para a glória de Deus, a tua salvação é para a glória de Deus, o sofrimento que você está passando é para a glória de Deus. Os seus filhos, o seu filho que está sendo trazido hoje
para participar do sacramento do batismo, é para a glória de Deus. Tudo, meu irmão, é para a glória do Senhor. Por isso que John Piper, de uma forma muito correta, ele disse que não existe ninguém mais teocêntrico do que o próprio Deus. Tudo que ele faz é para a glória dele. Por isso que os anciãos, por isso que a totalidade da igreja, os anjos, tudo que acontece, eles adoram a Deus, porque é isso mesmo, é para a glória dele. O teu oficialato é para a glória do Senhor, meu irmão, é para a glória de Deus isso. Por isso que Deus te chamou para que você o glorifique através das suas atitudes, através do serviço, através do cuidado, da educação que você dá para o seu filho. Deus quer ser glorificado em todas as coisas, por isso que o breve catecismo diz qual é o fim principal do homem: glorificar a Deus e exaltá-lo para sempre. Interessante que lá em Efésios, o Senhor fala da eleição, diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, o Pai. O Filho é aquele que nos redimiu há 2000 anos, morreu naquela cruz por nós. O Espírito é aquele que aplica a salvação em nós, nos regenera. Mas em cada um desses pontos, Ele diz, Ele o fez para o louvor da sua glória. Ele o fez para o louvor da sua glória. Tudo é para a glória dEle, e tão somente para a glória dEle. Por isso, meus irmãos, que nós devemos fazer como disse os profetas do Antigo Testamento: calem-se diante do Senhor. A glória é dele, a glória não é sua. Tudo que você tem, que o Senhor te deu, é para Ele ser glorificado. Esse momento será um momento de um grande coral, será um momento de adoração, será um momento de exaltação, será um momento que nós vamos cantar, nos reunir, e nós vamos ali ver a glória do nosso Senhor eternamente. Mas também será um momento, meus irmãos, de tristeza. Eu não sei, diante de um ajuntamento desse aqui, que acho que cada pregador ele treme. Se ele não tremer ao pregar a palavra do Senhor, alguma coisa está errada. Eu subo nervoso para pregar, e eu não sei o que vai ao seu coração. Mas o que eu sei, à luz das Escrituras, é: ou você está em Cristo, e pelos méritos de Cristo, você tem salvação, ou você está sem Cristo, meu irmão. E esse dia vai chegar, e será um dia doloroso. Mas hoje, creio eu, pela graça e misericórdia do Senhor, que o Senhor está te chamando, pela palavra, para você se arrepender. Não simplesmente por uma persuasão de um homem, mas pela persuasão do próprio Deus. E se Ele está te chamando, certamente você virá, você se renderá a Cristo Jesus. Eu não estou aqui oferecendo uma religião, eu não estou oferecendo uma mudança de vida financeira, mas eu estou dizendo para você: Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e a história da humanidade vai ser consumada nele, e que nele você tem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, que os homens não encontram sem ele. Somente em Cristo Jesus nós encontramos o descanso da nossa alma. Como disse Agostinho de Hipona: incansável é o coração do homem, até que encontra repouso em ti. Aquele boêmio, aquele homem fadado ao mundo, aos prazeres do mundo, ele entendeu que o coração dele só encontrou o verdadeiro descanso em Cristo Jesus. Venha para Cristo. E você, povo de Deus, vamos continuar louvando e bendizendo a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, eu quero orar por vocês e com vocês. Senhor, Deus, glória, glória, glórias ao teu nome, Jesus. O Senhor é maravilhoso e nós reconhecemos isto. Com a 7ª trombeta, Senhor, anuncia aquilo que vai acontecer. O Senhor vai voltar. O teu reino será estampado diante de todos. Os teus inimigos se renderão diante de ti. O teu povo estará junto com o Senhor. Será maravilhoso, Deus. Oh, Senhor, nós nos alegramos por isso que um texto que fala sobre algo passado, mas apontando para o futuro, assim também somos nós aqui, no passado, diante do que vai acontecer amanhã,
nos reunimos cantando para o Senhor, de uma vitória que nós sabemos que é certa, de um triunfo que nós sabemos que vai acontecer, de uma alegria que será estampada em todos. Oh Senhor, faça com que os meus irmãos perseverem até o fim, Deus, que nenhum deles venha fraquejar ou parar, mas que continue, que avance, ainda que trôpegos, ainda que arrastando, mas que sejam conduzidos pelo Teu Espírito, que cheguem até o final, Deus, em nome de Jesus. E eu peço, meu Senhor, diante do que vimos hoje, o sacramento, essas crianças tão abençoadas pelo Senhor, oh Deus, eu faço uma oração específica, que elas cresçam na graça, que elas cresçam no conhecimento, seja qual for a área, Deus querido, que o Senhor venha chamá-las dentro de uma vocação, para elas glorificarem o Teu nome aqui na terra, mas que a principal, Senhor, seja te servir, reconhecer quem o Senhor é. Enche essas crianças do Teu Espírito, assim como o Senhor fez ali com João Batista, no ventre de sua mãe. Que a família, Deus, possa ficar admirado com essas crianças te servindo. Oh Deus, eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém.